Sabe uma coisa engraçada? Exatamente em janeiro do ano passado eu tava postando um vídeo no YouTube. Aí, ó. Eu vivi o Six Em janeiro. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Ferreira e em janeiro me dá um ciricutico que eu fico com vontade de gravar vídeo pro YouTube. Então, pelo segundo ano consecutivo, apareço aqui do nada, em janeiro, com um vídeo novo. Esse ano eu vou tentar postar mais? Vou conseguir? Não garanto. Mas de tempos em tempos teremos aqui algumas coisas aleatórias, só pra alimentar o canal. Falando um pouco sobre o meu ano de leituras, ano passado foi um ano que eu fiquei muito feliz comigo mesma, porque eu consegui ler 15 livros. Eu sei que se você é leitora, assídua e etc, 15 livros não é nada pra você, mas pra mim, mãe de duas crianças que cuida do rolê inteiro e de restaurante e dá aula e um monte de coisa, gente, 15 livros pra mim é uma vitória, juro, porque eu tenho uma vida de leitora antes do Lorenzo. Não sei se vocês se lembram, né? Zumbicorn e tal. Quem tá aqui desde o começo. E aí, depois que eu tive ele, logo em seguida eu tive o Zion. Nesse meio tempo de 5 anos em que eu tive os dois, eu não consegui ler muita coisa. Eu li muito sobre educação de criança, sabe? Então, pedagogia Waldorf e pipipi, popopó, mas, ai, de uma história mesmo, um livro e tal, eu não li. Eu lia muita coisa técnica. Então, ano passado, o ano de 2024, eu fiquei orgulhosíssima de mim. Foi o ano que eu também li um livro que era meu sonho, que eu achava lindo. Tipo, só a capa, assim, eu passava na livraria e eu achava lindo, que era Outlander, sabe? Outlander. Aquele calhamaço foi meu primeiro calhamaço, foi através desse livro que eu perdi o meu medo de livros grandes. Então, eu tô bem animada para a minha vida de leitora de 2025. Porque agora, os meus dois filhos já têm mais de 3 anos. Agora, eu não tenho mais medo de calhamaços. E aí, estava eu compartilhando lá no Instagram e tal, sobre as leituras. E aí, as seguidoras antigas falaram, Gabi, por que você não volta a falar sobre os livros que você gosta lá no YouTube? Porque eu tava falando no Instagram, nos stories, que passa 24 horas e some. Então, eu falei, boa. Nossa, deixa eu checar se a minha blusa não tá parecendo aquele negocinho. Não tá. E ainda falando sobre leituras, eu tive uma grande, assim, evolução. Eu não sei se eu não gosto de chamar de evolução, porque eu não quero desmerecer nenhum tipo de livro. Mas eu consegui voltar a ler clássicos da mesma forma que eu lia quando eu era uma adolescente. Sim, eu fui uma adolescente que eu gostava de Cassandra Clare, né, Jogos Vorazes, essas coisas eu gostava. Só que eu lia, tipo, Clarice Lispector. Eu já lia com 17 anos, eu li Capitães da Areia de Jorge Amado pela primeira vez. E eu não sei por quê. Não, na verdade eu sei por quê. É a internet. Eu parei de ler essas coisas e fiquei lendo só, tipo, essas trilogias famosas e tudo mais, o que não é um problema. Afinal de contas, foi esse tipo de livro que me fez voltar à minha vida de leitora. Mas eu dei uma enjoada, sabe? Quando a receita do bolo fica bem repetitiva, tipo, nossa, tem uma menina que sofre muito, ela é reprimida por alguma coisa. Aí tem um cara que é enemy dela, que é. O que é isso em português? Que é inimigo dela, e aí ele acontece alguma coisa com ela, é ele quem salva ela, e. Sabe assim, quando já deu? E aí eu vim para os livros mais cabeças, assim, mais difíceis de ler. Tô me desenvolvendo, mas tô amando. Porque do nada eu comecei a gostar de contexto histórico. Eu acho que é porque eu tô chegando perto dos 30 anos. E do nada eu passei a gostar de demorar pra ler um livro. Tipo assim, pegar pra entender mesmo, sabe? Um livro bem fininho desse daqui, você demorar dias, porque você não consegue digerir ele maratonando 24 horas, sabe? Enfim, muitas mudanças na vida. É claro que teve influência também, que eu estou cursando letras português e inglês. Eu estou no terceiro semestre e a gente tem muita coisa para ler, muitas referências e muito de tudo isso, então eu acho que com certeza tem relação. E o que eu quero trazer aqui pro canal não são resenhas, são conversas mesmo sobre livros que eu leio. Então, sobre desde o contexto histórico até o que eu achei, motivações do porquê eu li, o que eu achei, sobre os personagens e etc. Então, não é bem uma resenha com aquela estrutura e tudo mais. Eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2025. E em dezembro de 2024, nós fizemos uma super viagem pela Europa, né? Nós fomos para Finlândia, Holanda, Bélgica e França. E eu
precisava escolher um livro para eu levar para todos esses lugares. A gente não tinha muito espaço na mala, afinal de contas, estávamos levando roupa para menos 20 graus. Sim, a gente pegou menos 20 graus. Então eu não tinha muito espaço. E aí eu olhei para minha estante assim e falei: acho que eu vou pegar esse aqui de Dostoiévski, que é um dos meus autores favoritos, porque ele é fininho, consigo levar. E esse livro foi escrito em uma viagem dele pela Europa. Então eu falei: meu Deus, perfeito, vai casar perfeitamente. Então eu levei. Eu não sabia o que eu estava levando para essa viagem. Eu não sabia o quão pesado esse livro era. Na verdade, porque ainda existe. Minha filha, aqui tem 180 páginas de pura amargura. Essa obra aqui de Dostoiévski é a 13ª publicada em 1863. Ela se chama Memórias do Subsolo. Temos outras publicações com um título um pouco diferente, tipo Notas do Subsolo, enfim, vai aí da pessoa que traduziu, mas no geral essa edição aqui eu gostei bastante. A leitura fluiu muito bem, mesmo eu sendo uma pessoa no início da minha vida de clássicos. Assim, eu já li Crime e Castigo, então talvez isso tenha ajudado, vocês já se acostuma com a escrita de Dostoiévski. O narrador de Memórias do Subsolo é uma pessoa anônima. A gente passa a história inteira sem saber o nome dele. A gente só sabe que ele é um homem de 40 anos, extremamente amargurado com a vida, azedo, sabe? Limão azedo. É isso que esse narrador é. O livro é dividido em 2 partes, mas o que você precisa saber inicialmente é que ele já começa o livro falando que ele é uma pessoa perverso, doente e pouco atraente. Isso, assim, já de primeira ele te passa essa informação. Então, ao longo desse livro, ele passa opiniões, lembranças, filosofias do que ele acredita sobre a sociedade, sobre os nossos direitos, sobre as nossas vontades. E ele tem uma pegada em que ele explica muito detalhadamente, principalmente na primeira parte do livro, que é sobre livre-arbítrio, onde ele fala que ele, de umas formas bem burras, ele é livre. Então, por exemplo, no começo ele fala que ele tem uma doença do rim, que ele tem muita dor no rim, mas que ele não vai ao médico por raiva, porque ele é livre e ele tem a escolha de não ir, ele tem a escolha de sentir dor e que talvez ele até goste de sentir um pouco de dor. E aí ele fala sobre o ser humano que, de certa forma, gosta do sofrimento. Deixaram fugir do CAPS, né? Tem vários outros momentos que ele também fala que sofre de dor de dente e que ele não vai no dentista porque ele é livre e ele tem o direito de não fazer nada sobre essa dor. Aí você fala, Gabi, mas esse tipo de pessoa era quem era Dostoiévski, o autor desse livro? Ele diz que não. Ele diz que esse narrador ele não existe, mas que é um tipo de pessoa que está representando algumas pessoas que estão inseridas na sociedade. Quanto ao título, né, Memórias do Subsolo, o subsolo, na verdade, é meio... Não é literalmente, tipo, embaixo de alguma coisa. É que o autor fala que ele usa o quarto escuro, silencioso e sem ninguém dele para se esconder da sociedade, porque ele é livre, para não viver em sociedade, ficar só no quarto escuro, no subsolo dele. A gente consegue perceber que, assim como o personagem de Crime e Castigo, aqui o narrador também se sente extremamente rejeitado pela sociedade por conta da pobreza dele e também pela sua alta consciência sobre as pessoas. Então esse excesso de confiança, ele fala que é uma doença. Ele fala que ele não é inteligente, ele é excessivamente consciente. E ele fala que isso é uma doença, porque faz ele ser essa pessoa amarga. E de fato, a gente consegue perceber que ele é um homem que vive em intenso sofrimento simplesmente por estar vivo. Uma das coisas que eu mais consegui perceber ao longo assim do livro é que o quão sensível ao desprezo ele é, né? Às vezes, de fato, ele tá sendo desprezado por algum motivo e muitas vezes ele tá inventando na cabeça dele. Ele acha que ele tá sendo desprezado quando, na verdade, é só noia. Então, ele vive sozinho, ele trabalha no serviço público, até que em um dado momento ele recebe como se fosse uma herança em que permite com que ele simplesmente não faça mais nada da vida, fique apenas nesse subsolo. E ele fala que nesse subsolo ele fica contemplando as coisas belas da vida, então que ele fica lendo muitos livros e ele afirma que é uma das formas que ele usa para não viver em sociedade, para que a bagunça de fora não entre ali dentro. Inclusive, essa obra aqui, ela é considerada uma obra precursora para o movimento do existencialismo, onde tudo era muito nessa pegada, muito tudo sobre sentido da vida e sobre solidão e sobre angústia, pela busca da autenticidade. Então, se você tiver a oportunidade de dar uma pesquisada sobre a relação desse
esse livro com o existencialismo vale bastante a pena. E quando a gente tá falando sobre essa tal angústia que tanto o personagem principal quanto a maioria dos personagens de Dostoiévski tem, é uma angústia diferente dos personagens de Kafka, por exemplo. Porque de Dostoiévski é sempre uma angústia porque a pessoa se sente superior demais, ela se sente especial, diferente, ninguém me entende. Então é como se os personagens de Dostoiévski, inclusive aqui em Memórias do Subsolo, olhassem para a vida medíocre que eles têm por conta da pobreza, de todo o cenário da Rússia na época e tudo mais, e parassem e falassem, eu sou muito para isso aqui, para esse ambiente, para essas pessoas. E aí toda essa insatisfação ao mundo em volta dele, porque ele beira a miséria, literalmente, mesmo ganhando essa herança e tudo mais, ele decide não trabalhar, né? Então, o que que ele faz? Ele humilha extremamente as pessoas que de alguma forma estão abaixo dele. E, gente, nessas partes, juro, dá desespero. Tem uma personagem bem no finalzinho do livro, que é a Lisa, que é uma pessoa que, enfim, ele se relaciona e dá dó. Dá dó da bichinha. Então ele tem essa percepção de que o que limita ele como um grande homem é a pobreza. Já que eu estou limitado, eu vou fazer o que eu posso, que é o quê? Humilhar quem é menor do que eu. Inclusive, ele tem um servo que eu nem sei como ele consegue pagar esse servo, porque ele, né, muita pobreza, mas o que ele humilha esse servo também dá vontade de dar um tabefe nele. Mas nós, como leitores, sabemos que não é só a pobreza que limita ele, mas também uns pensamentos muito doidos que ele tem sobre precisar sentir alguma coisa. Ele vai atrás de confusão, ele caça confusão só para sentir algo. Uma das histórias da segunda parte, ele está indo a caminho de um bordel, praticar libertinagem, segundo ele, e nesse caminho, ele percebe que um homem está sendo jogado pela janela de um bar. Ele olha aquilo e fica pensando como seria ele ser jogado pela janela de um bar. Então ele desce nesse bar, tenta arrumar confusão nesse bar, porque ele quer ser jogado pela janela só para sentir algo. A gente percebe claramente que ele despreza pessoas, qualquer tipo de pessoa, mas ao mesmo tempo ele está desesperado para ser aceito em algum grupo. A gente não vê ele tentando, mas a gente vê ele nas lembranças dele, ele mais jovem, na época da escola, tentando se socializar muitas vezes, não sendo aceito, sendo rejeitado, e esse ódio pelas pessoas e pela sociedade irem crescendo ao longo do tempo. Tudo, assim, ao longo dessa obra, a gente vê que é realmente uma análise dessa vida amargurada que ele tem. Na primeira parte, a gente tem memórias atuais, vamos dizer assim, como se fosse um diário, e na segunda parte é como se ele se explicasse do porquê que ele é tão amargurado. Então ele traz várias coisas que aconteceram ao longo da vida que fizeram ele ser desse jeito. Eu assisti um vídeo da Tati Feltrin também falando sobre esse livro, e ela fala que Dostoiévski, com essa obra, é como se ele pegasse um grande espelho e levantasse para mostrar para a sociedade, tipo, olha aqui o que vocês são, o que vocês fazem com as pessoas. Então, sabe quando você conhece aquela pessoa que ela se acha extremamente inteligente, ela se acha extremamente sensível às coisas belas da vida, mas ela não vê uma oportunidade de humilhar alguém, se sentirem superiores? É exatamente sobre isso esse livro. Então, tem hora que parece que o personagem quer que você goste dele, e tem hora que ele tá forçando pra você odiar ele. Então você não consegue definir um sentimento exato, assim. Você nem consegue, por exemplo, eu me identifiquei com várias coisas da primeira parte do livro. Na segunda parte, eu odiei completamente o personagem. E tudo que eu tinha me sentido, tipo, nossa, eu me identifiquei, parece que foi por água abaixo. Foi um livro de muitas e muitas marcações. Então, quando a gente fica com raiva desse personagem por conta do quanto ele humilha as pessoas na vida adulta, ele traz aqui as memórias do quanto ele foi humilhado também na época jovem dele. Olha só essa parte. Só que eu não conseguia suportar zombarias. Eu não conseguia me dar bem com eles com a mesma facilidade com que eles se davam bem um com os outros. Tive ódio deles desde o início e me isolei de todos, fechando num orgulho assustadiço, ferido, exacerbado. A grosseria deles me revoltava. Riam cinicamente da minha cara, da minha figura desajeitada. Eu ficava espantado com os alunos. Já na época, eu me assombrava com a mesquinharia de sua mentalidade, com a tolice de suas ocupações, brincadeiras e conversas. Haviam tantas coisas indispensáveis que eles não entendiam,
tantos assuntos estimulantes e maravilhosos pelos quais não se interessavam que, sem querer, comecei a considerá-los inferiores a mim. Então veja só, as pessoas não só zoavam ele, como ninguém tinha os mesmos interesses que ele. E aqui eu tô falando só de uma passagem, tem várias, né? Aí ele completa até aqui no final da página assim: além do mais, todos eles começavam a compreender que eu já lia livros que eles não conseguiam ler e compreendia coisas que eles não compreendiam. Tem hora que dá raiva, tem hora que dá dó, tem hora que você não sabe o que pensar. Isso foi meu sentimento dentro desse livro aqui. É um livro que com certeza eu recomendo para quem ainda não leu Dostoiévski. Eu particularmente gostaria de ter começado com esse livro do que com Crime e Castigo, mas é que todo mundo fala de Crime e Castigo, então eu ficava, quem sou eu para querer começar com outro livro? Mas é isso, eu recomendo muito. Não leia numa semana de TPM, senão você vai ficar mais triste ainda. É um livro que vai te fazer pensar no funcionamento da sociedade como um todo. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário para eu trazer mais vídeos pra cá, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.